Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 1 do curso de Programação em C#, criando um projeto do zero. Eu sou o professor Pindi, dono da NRP Cursos e NRP Soft. Neste curso em C#, criando um projeto do zero, vamos começar por entender o enunciado do problema. Vamos ainda modelar o mesmo sistema utilizando modelo entidade-associação. Vamos criar a base de dados usando o sistema de gerenciamento de banco de dados, Access, onde iremos construir o nosso banco de dados. Por último, vamos utilizar Visual Studio para criar o sistema usando a linguagem C#. É importante ainda lembrar que qualquer versão do Visual Studio serve. Também para a criação deste curso, criando um sistema do zero, vamos usar os conceitos de programação orientados a objeto. Feito a apresentação do curso, vamos passar pelo primeiro passo de qualquer sistema, a fase de análise, para entendermos o enunciado do problema. Imaginemos que a NRP Curso chegava ao pé de si e lhe dizia: preciso de um sistema que permite controlar as pessoas que usam os carros lá da minha empresa. No entanto, não é preciso nada de especial, pois temos poucos carros e muitos empregados. E é a política da empresa que cada empregado esteja afeito a um único carro e o possa conduzir se mais ninguém o estiver a utilizar. Após de termos lido o problema colocado pela NRP Cursos, a dificuldade de muitos alunos é por onde começar quando é apresentado um problema deste. Que fases é necessário percorrer? Bom, o primeiro passo na criação de um sistema consiste no desenho lógico utilizando ferramentas de análise. Neste processo, a fase inicial consiste em elaborar um esquema visual, isto é, fazer a modelagem do sistema. Usaremos o modelo entidade-associação, que representa a estrutura a implementar mais tarde como base de dados. Este é um processo que se desenrola na forma transparente e é independente da estrutura de base de dados que vier a ser adotado. Ora, no problema da NRP Curso que nos foi apresentado, existem duas entidades, ok? Temos a primeira entidade, pessoa, e a minha entidade, carro. A pergunta que deve ser feita aqui: como é que essas duas entidades vão se relacionar? Na verdade, existem duas relações entre as duas entidades. A minha entidade pessoa e a minha entidade carro. Quer dizer que essas duas relações podem ser do sentido pessoa-carro ou carro-pessoa. Apenas vamos optar por uma delas. Neste caso, vou optar pela relação pessoa-carro. Ora, o P do galo ao lado da entidade pessoa significa que um carro pode ser usado por mais de uma pessoa. E como do lado da entidade, minha entidade carro, não existe P do galo, então quero isto dizer que a cada pessoa só está associado a um carro, cumprindo assim com os requisitos das políticas da empresa anunciada, que cada empregado esteja afeto a um único carro. Se analisarmos bem o problema, só com estas entidades teremos problemas em saber se o carro está sendo usado ou não, já que é a política da empresa que cada empregado esteja afeto a um único carro e o possa conduzir se mais ninguém o estiver a utilizar. Para resolvermos este problema,
vou adicionar mais uma entidade que eu vou denominar estado do carro, que vai definir se este carro está em estado ativo ou desativo, que também estará relacionado com a minha entidade carro. Quer dizer que esta entidade, o estado, é que vai nos conduzir ou vai nos dizer se o carro está ativado, no estado ativo, que quer dizer em movimentação, ou está desativado, que quer dizer parado. Então temos aqui entidade carro, e é importante aqui reter que um carro pode ter mais do que um estado. Depois de termos identificados as entidades pessoa, carro e estado do carro e as respectivas relações, o passo a seguir é agora identificar que atributos vão fazer parte de cada uma delas. Isto é, devemos identificar os atributos de um carro, da pessoa e o estado do carro. Quando nós estamos a falar dos atributos de uma pessoa, na verdade estamos a falar das propriedades que uma pessoa possui, ok? Neste caso vamos começar por analisar a primeira entidade, que é a minha entidade pessoa. A minha entidade pessoa, o que é que uma pessoa deve possuir num sistema? Uma pessoa no meu sistema deve possuir uma identificação que vai ser a minha chave primária. O que quer dizer que na minha tabela pessoa já não pode existir alguém com a mesma identificação. Além desta identificação, o que é que uma pessoa também possui? Uma pessoa também possui nome, bilhete, data de nascimento, telefone, e temos aqui um elemento novo, que é o meu elemento matrícula. Mas eu vou deixar ainda esta parte de matrícula para passar para outra entidade. Depois vamos explicar por que essa matrícula não pertencente à entidade pessoa está a fazer aqui na minha tabela pessoa. Então vamos passar para a minha outra tabela, que é carro. Bom, quais são as propriedades de um carro? Um carro possui uma matrícula, marca, modelo, cor e cilindrada. Este negrito no meu campo matrícula significa que é a chave primária para a minha tabela carro. Se é uma chave primária para a minha tabela carro, então ele estará relacionado com a minha pessoa através de matrícula. Lembrando que, segundo o que nós vimos, não é, no enunciado do problema, que o empregado só pode ter acesso a um carro. E para isso, a relação entre essas duas entidades será feita através da matrícula. Um carro pode ser usado por mais de uma pessoa. E uma pessoa só está associado a um carro. Então, esta é a relação existente entre essas duas tabelas. Mas observe que ainda temos na minha tabela carro um campo que é ID estado do carro, que é a chave estrangeira. Se, por outro lado, na tabela carro, a minha chave primária é matrícula, já matrícula na minha tabela pessoa é a minha chave estrangeira, que vai permitir relacionar as duas tabelas. E o campo de identificação da minha tabela pessoa será feita através de ID, que é a minha chave primária. Então, existe ainda a outra entidade, é a nossa entidade estado do carro. Essa entidade estará diretamente relacionado com a minha tabela carro, pelos campos ID do estado do carro na tabela carro, que está a representar a minha chave estrangeira, que vai fazer a relação entre
estas duas tabelas com o meu estado do carro. Observem que este ID, estado do carro, não é a chave primária para a minha tabela estado do carro. E temos aqui o outro atributo que nós temos aqui, que é o atributo estado. É importante aqui relembrar, ou é importante aqui dizer, que esta tabela estado do campo será a minha tabela estático, pois apenas vai ter dois valores, ativado e desativado, na qual vai definir se um carro está em estado de movimentação, vai representar o estado ativo, e desativo ou desativado se estiver parado. Deste modo, possibilitando, não é, ao usuário do sistema identificar quais são os carros que estão a ser usados e quais são os carros que estão parados. Bom, pessoal, feito a nossa modelagem, nesta aula 1, criando um projeto do zero, ficamos por aqui e na próxima aula do curso C#, criando um sistema ou um projeto do zero, vamos construir o nosso banco de dados usando o sistema de gerenciamento de bases de dados do Access para a construção do banco de dados. Se gostou da aula, não esqueça de partilhar o vídeo. Até já!